Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade de cura e todos os aspectos envolvidos nisto. Tanto mediunidade de cura espiritual quanto mediunidade de cura física. Então, enquanto nós estamos aqui aguardando as pessoas entrar, boa noite, Sandra, boa noite, Roseli, boa noite a todos vocês que nos prestigiam, estão aqui todas as semanas. Muito obrigada pela confiança de estar aqui, dispostos a nos ouvir, né? Eu acho que essa live de hoje ela vai ter bastante questionamento, bastante pergunta, apesar de que às vezes eu acho que eu falo tanto que vocês nem perguntam, mas alguns casos, algumas coisas pontuais, se alguém quiser perguntar, vamos ficando à vontade, tá bom? Na semana passada a gente falou sobre alguns tipos de mediunidade e ficamos devendo tanto a mediunidade de cura quanto a mediunidade chamada de efeitos físicos, né? E ambas às vezes têm uma ligação muito grande, por isso que eu achei melhor finalizar hoje com estes dois temas, né? Quando a gente fala em cura espiritual, cirurgia espiritual, passes, né? Muitas coisas nesses sentidos, as pessoas às vezes, água fluidificada, né? São todos artifícios usados pela espiritualidade, através da nossa mediunidade, para a cura. Tanto a cura física, quanto a cura emocional, quanto a cura psíquica, quanto a cura espiritual. Todas são curas, né? Então a gente fala cura, parece um pouco que é só de cura de doença, né? Doença de matéria, mas não é só isso. E na realidade, como a gente vem dizendo, né? Já há alguns dias, a cura ela começa no ponto onde ela é causada a doença e não no ponto onde ela é finalizada, como na realidade no corpo físico, né? A gente só costuma ver a doença quando ela chega no corpo físico, mas na realidade ela já começou há um certo tempinho atrás, né? Não sei se é desta forma que vocês entendem, mas é como a gente vem estudando e através dos anos, né? Eu tive a oportunidade de, durante quase 30 anos, estar dentro de um grupamento de cura. Então, isso me ensinou muito em tantos e tantos casos que a gente viu passar por lá, né? Inclusive em nós mesmos, mas em tantos casos que a gente viu passar por lá. Muito bem, então vamos começar os nossos pontos, né? Importantes. Um dos pontos mais importantes de entendimento é nós entendermos que, a partir do nosso pensamento, tudo é criado nos nossos corpos energéticos. Então, ou seja, a partir do momento em que a mente pensa e essa energia é irradiada, essa energia vem trazendo uma qualidade vibracional. A gente tem falado bastante disso, né? De qualidade vibracional. A qualidade é o que a gente agrega como sentimento e intenção a qualquer pensamento. Então, isso é o ponto talvez mais importante de tudo que a gente estude. Porque um desenvolvimento mental, uma forma de pensar, ela pode ser neutra, mas ela não é neutra porque a gente agrega um sentimento. E a hora que a gente agrega o sentimento, aí que começa o envolver das complicações, não é? A gente começa a dar tom, dar cor, dar mobilidade na energia, começa a qualificar a energia, né? Então, isso que é sempre a nossa grande dificuldade. Né? Em que ponto nós vamos estar de equilíbrio ou não com essa energia. Vocês estão me ouvindo bem? O meu sinal tá bom? Não sei se alguém puder me falar um oi, porque às vezes eu fico um pouco na dúvida se o sinal tá bom, porque esteve aqui bastante difícil. Como eu tô aqui no interior, o sinal teve bastante difícil, né? Vamos ver se alguém me responde se tá tudo bem com o sinal, que eu tô achando que hoje tá um pouquinho complicado o nosso sinal. Vamos ver, se ninguém me responder, eu vou ter a certeza. Vamos lá, tá? Então perfeito. Então tá bom. Obrigada, Roseli. Então, se o sinal tá bom, obrigada. Vamos lá, continuar. Boa noite, Anil. Nossa querida aniversariante da semana passada que não esteve aqui, né? Hoje está podendo estar aqui. Que bom, Anil. Obrigada. Então, em relação a... Não tem como a gente não falar de cura se a gente não falar de doença, né? Então, tem alguns pontos importantes da gente levantar quando fala de adoecimento. Um deles é a pessoa que, como a gente ouve bastante falar sobre isso, né? A pessoa que vem trazendo de outra vida,
Pessoa que vem, começa nessa, mas o comprometimento eu já tinha, mas isso eu nasci com isso, mas por que eu desenvolvi só naquela idade, né? Tem muitos pontos quando a gente fala em saúde e cura, tem quase infinitos pontos, né, gente, quando a gente fala em saúde e cura. Mas quando a gente faz algum tipo de afirmação aqui, vamos dizer assim, via de regra seria, vamos dizer desta forma, mas como nós somos seres individualizados, com forma de pensar completamente diferente, então o processamento energético dos nossos corpos, ele é completamente diferente de uma pessoa para outra. E mais do que, nós trabalhamos com a nossa energia e com a relação com a energia do outro. Então, as duas coisas fazem parte do nosso binômio saúde e doença. Né? Mas mais de tudo, o que mais interfere na nossa saúde física é a nossa saúde mental. E não existe semeadura sem colheita quando a gente fala de saúde. Então, quando a gente está colhendo algum transtorno físico, é porque de fato ele teve uma raiz mental e emocional. Até como quando eu levantei aqui alguns tópicos hoje que eu anotei aqui no meu caderninho que está do lado deste livro, que é um livro que eu gostaria muito de recomendar para vocês. Ele é um livro que chama-se Mediunidade de Cura, uma obra psicografada de Ramatiz. Então, esse médium, o Hercílio Mais, ele tem o hábito em quase que 100% dos livros de Ramatiz, eles são de perguntas e respostas. Né? Então, cada capítulo é de um tema e todos eles baseados em pergunta e resposta. Então, não é tão difícil da gente ir entendendo, é bastante esclarecedor, né? Não é tão difícil de ler e é bastante rico em informações. Então, vamos lá, eu levantei alguns dos pontos que estão aqui. Vamos só primeiro falar deste ponto em relação a trazer de outra vida, né? Quando a gente fala, mas será que então já não é compromisso, trouxe de outra vida, tarará, tarará? Tá. O nosso corpo de energia perispiritual, ele é um corpo único. Então, ele vai passando por uma vida como se a gente tivesse, assim, numa estrada. O que é a nossa existência, vamos dizer assim? É como se fosse uma estrada muito longa. Só que essa estrada muito longa, ela tem uma estrada única de andar, mas ela tem várias possibilidades de você sair desta estrada a cada momento. Vamos dizer, é cheia de vicinais, de travessas, etc, etc. Boa noite para quem está entrando agora. Então, se o nosso caminho de evolução fosse uma coisa assim, eu só consigo fazer escolhas acertadas, eu só consigo isso, eu só consigo aquilo, através de toda essa estrada, com certeza eu faria um caminho mais reto, menos tortuoso. Mas por conta dessa estrada ser uma estrada quase infinita em termos de evolução, então é como se a cada encarnação nossa fosse um trecho dessa estrada. E a cada trecho dessa estrada, a gente pega, vamos chamar assim, de um meio de locomoção. Então, um meio de locomoção que poderia ser um carro, uma bicicleta, um patinete, a pé, de joelhos. Cada parte da estrada, a gente vai fazendo de um jeito diferente. Então, vamos dizer, a gente desce de um veículo, pega outro. Desce de um veículo, pega outro. Desce de um veículo, pega outro. E vai andando essa estrada. E por que esses veículos vão ir se modificando, vocês podem estar me perguntando. Se eu pego veículos, por que eu não pego sempre o melhor que tem? Porque a partir do primeiro veículo que eu peguei, eu vou tomando conta do veículo. Então, eu vou cuidando dele. Então, eu cuido se eu abasteço direito, se eu ponho óleo no motor, se eu cuido dos pneus, se eu não deixo o carro no garoa e na chuva para ele ir estragando, então se eu forço muito, ando só em primeira, sei mudar as marchas. Então, o que vai acontecendo com os meus veículos? Eu vou me responsabilizando pela manutenção deles. E a nossa carga mental, o nosso energismo, né, que é esse energismo cósmico que traz essa carga mental, ele funciona mais ou menos como a gasolina está para o carro. Então, dependendo da qualidade da gasolina que eu coloque, é a qualidade de resposta, de desempenho que eu tenho desse carro. Então, isto são os nossos corpos físicos.
E o que acontece? A cada trecho que eu vou andando dessa minha estrada evolutiva, por algumas vezes eu saio dela, pego uma estrada, vou parar lá longe, aí depois demoro um tempão para voltar, porque é o mesmo caminho de ida, é o mesmo caminho de volta, né? Para voltar para essa mesma estrada. Às vezes nessa estrada eu cometo alguns erros, eu aquilo, prejudico talvez um pouquinho mais, vou de carro, volto de bicicleta, vou de bicicleta, volto a pé para a estrada central. Não sei se o meu raciocínio tá sendo claro de acompanhar a figura de linguagem que eu estou utilizando, né? A analogia que eu estou fazendo. Então, mas isto vai mostrando para nós que, mediante o que eu faço do meu corpo físico a cada encarnação, isto corresponde ao próximo trecho que eu vou andar. Seja o trecho que eu vou andar enquanto eu estou no plano astral, ou seja, quando eu vou nascer de novo. Então, se aquele trecho que eu andei durante uma vida foi um trecho muito tortuoso, do qual eu judiei muito do meu corpo de matéria, o que acontece? Na troca de energia, que a gente já falou bastante sobre isso, né? A troca de energia entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Durante uma encarnação, ele é uma troca de via de duas mãos. A energia que vem, eu processo ela e eu devolvo. E isto é o tempo inteiro, né? A gente já descolou uns videozinhos legais aí que a gente tem mostrado na internet para ter uma ideia desse mecanismo. Então, é um mecanismo de comunicação intensa, super intensa, do meu corpo físico com o meu próprio perispírito e deste meu conjunto, eu e os meus corpos energéticos, com o exterior. Então, dessa troca de energia, tanto quanto eu absorvo, tanto quanto eu remeto de volta para o meu perispírito, é o como eu estou me comportando com este veículo. Só que o que é nascer na matéria? Não sei, tá ficando lógico? Se não tiver ficando lógico, eu mudo a estrutura do pensamento. Legal que alguém me diga se tá dando para entender. Que da forma como eu vou lidando com este corpo, é como eu vou deixando em qualidade o meu próprio perispírito. Porque o que acontece? O perispírito vibra, a gente já falou nisso bastante, num determinado tipo de frequência energética. O corpo de matéria funciona noutro tipo de frequência. Por isso que um eu vejo e o outro eu não vejo. Eu olho no espelho, eu vejo só isto aqui, eu não vejo meus corpos energéticos outros. Então, o que acontece? Este que está fora desta frequência, ele sofre mais intensamente a ação deste corpo de matéria. É a mesma coisa que se eu pegar um pedaço de matéria mais rígido que eu, como por exemplo um pedaço de ferro ou de madeira, que é alguma coisa que é mais rígido que eu, mais, vamos dizer, mais duro que eu, e acionar ele em mim, eu vou me ferir. Por quê? Porque a troca de matéria, uma se prejudica porque ela é menos qualificada para aquele impacto. Então, da mesma forma como se eu bater em mim com um martelo, eu vou machucar, eu num desequilíbrio de emoção, a hora que eu remeto essa energia de volta para o meu perispírito, eu vou, entre aspas, machucá-lo. Eu vou, entre aspas, remeter a ele um tipo de energia que o processamento dele não é 100% qualificado para aguentar sem se desestruturar. Porque, gente, a gente está falando de molécula. A gente está falando de molécula da mesma forma como molécula física, nós estamos falando de molécula um pouco mais atômica do perispírito. O perispírito é quase material, ele é quase identicamente material a nós. É muito pequena a diferença em termos de qualidade de energia. Deixa eu dar uma boa noite aí para todo mundo que está entrando depois. Então, o que acontece? Vai vida, volta vida, vai pedaço, volta pedaço dessa estrada que eu estou andando da minha evolução. Tem horas que eu saio daqui, beleza, numa boa, até melhor do que eu entrei. Mas tem horas que eu levo algum tipo de comprometimento por alguma coisa que eu possa ter feito. E o que acontece? Por que isto fixa? Porque é uma questão de energia que se molda. O nosso perispírito, ele é um corpo de energia plástico, moldável. Então, é como se eu pegasse uma massinha de modelar e amassasse aqui, amassasse aqui, amassasse acolá. Ele vai ficando todo tortinho. E quando eu não pegar aquilo e não fizer assim, ó, eu não deixo ele lisinho de novo. Só que este mecanismo de troca, ele tá aqui, na emissão de energia mental. Então, os frutos que nós colhemos
Isso a gente tem que bastante entender em termos de equilíbrio do universo. Todo fruto colhido é resultado de uma semente plantada. Não existe colheita sem semeadura. Por quê? Porque seria injusto, seria fora de um padrão de equilíbrio universal. E é um padrão de equilíbrio que existe em todo o nosso universo. Então, quando a gente vê planetas alinhados, estrelas, quando a gente acompanha um pouco, eu que gosto disso de acompanhar um pouco dessa, um pouco mais astro, né, física, ou seja, como for, quando a gente vê esse alinhamento de planetas, a perfeição e a inteligência incrível que existe atrás de todo o nosso universo, nós entendemos que o planeta Terra, que é desse tamanico, que todos nós sabemos o tamanico que é o planeta Terra em relação à nossa própria galáxia, não precisamos nem ir tão longe, né? De uma forma tão materializada, com um tipo de corpo físico tão reagente à matéria, justamente por ser denso e e ter vida durante só um determinado tempo, né? Nós temos um energismo vital que nos limita a eternidade do corpo de matéria, justamente porque ele é vivo, então ele é limitado por ser vivo. Ele é eterno enquanto energia, mas enquanto matéria, ele é limitado fisicamente. Então, o que acontece? Se nós pararmos para pensar que existe um desequilíbrio na forma inteligente e equilibrada do universo, eu acho que a gente está sendo até um pouquinho presunçoso de achar que com a gente acontece diferente do que acontece com o universo inteiro. E nós temos, às vezes, uma pequena distorção de imagem quando nós pensamos que nós, como micro, não estamos contextualizados no macro. Então, nós pertencemos a este universo, nós pertencemos a este planeta. Então, não dá para pensar no ser humano fora disto, se ele pertence a isto. É como se eu quisesse pegar um órgão meu e dizer que ele não pertence ao meu corpo. Então, é como se assim, não, tudo bem, é direitinho desse jeito comigo, menos com o meu fígado. Como assim menos com o fígado? Se ele está dentro do processo. Então, o corpo de matéria física nossa está dentro do processo do nosso planeta. E o processo do planeta nosso é qual? Ciclo de vida. E conforme é tratado, conforme é respondido. Isso acontece com a gente, com a flor, com o animal, com todo mundo que tem carga de energismo vital. A única diferença é que nós, seres humanos, somos dotados da capacidade de fazer escolhas. Então, nós escolhemos o caminho pelo qual estamos evoluindo. Nós escolhemos que tipo de cuidado vamos ter com o nosso corpo. Nós escolhemos que tipo de cuidado eu vou ter com a minha mente. E, através deste processo de escolhas, nós vamos construindo ou destruindo a nossa saúde física e energética. Não é só física. Então, o que é muito legal a gente entender? Tô vendo gente nova aí, boa noite, de pessoas que eu não conheço o nome. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Então, por favor, se quiserem fazer observações, discordar do que eu tô falando, sintam-se à vontade, a gente vai aí, né, conversando e vendo como é que a gente pode ajustar melhor o entendimento se não tá ficando claro, tá? Então, o que é legal a gente entender? É legal a gente entender que, assim, Deus é tão incrível, essa onipresença, essa onipotência de Deus é tão incrível que coloca nas nossas mãos tudo. Tudo está nas nossas mãos. Tudo, absolutamente tudo está nas nossas mãos. O poder de decisão, o poder de escolha, o que eu faço desta vida, o que eu angario de futuro para próximas, ou mesmo que eu não acredite em próximas, não importa se eu não acredito nisso, mas eu tenho esta para cumprir até o final. Então, aquilo que eu faço no dia de hoje, com certeza é consequente para o dia de amanhã. Então, uma das primeiras frases que eu coloquei aqui no nesse rascunhinho que eu fiz aqui, é que todos os nossos atos, todos, tem como causa matriz o nosso pensamento. Obrigada, gente. Agora que eu tô vendo, a Roseli tá falando, a Elane também. Obrigada, gente, de recomendar a gente, né? Estamos aqui tentando ser clara. Então, dentro deste processo, primeira coisa que nós temos que entender, que saúde e não saúde é uma coisa que está nas mãos de cada um de nós. Perdê-las em algum momento e recuperá-las depois também está na mão de cada um de nós. Se vai dar para ser nessa vida ou se não vai dar para ser nessa vida,
também vai depender do nosso processo. E quando a gente fala processo, eu estou falando dessa estrada inteira que eu estava dizendo agora há pouco, da estrada da evolução. Eu não estou falando só desta vida. A gente que estuda um pouco e tenta entender o mundo de uma forma um pouquinho maior do que esta vida física que nós enxergamos aqui, entendemos que existe uma razão para tudo isso. E a razão para a nossa existência é exatamente evoluir. Esta é a razão da nossa existência. Não poderia ter uma razão melhor para nós existirmos do que nos tornarmos melhores. Por quê? Porque isso é um impulso que vai atrás de nós empurrando. Porque se não vai fazer diferença eu ser melhor ou não, que diferença vai fazer a forma como eu penso? Então, tanto faz. Então, que tipo de pessoa eu vou ser? Tanto faz. Se eu vou ser boa ou não, tanto faz. Se eu vou ter um limite de espaço de tempo para pensar nisso, então, tanto faz. Então, é claro que quando a gente... boa noite, Valéria. É claro que quando nós estamos aqui, nós temos um pouco de dificuldade de ter este entendimento deste todo. Por quê? Porque nós temos uma grande ilusão, uma sensação de imortalidade. A gente tem falado um pouco disso, né? Então, tudo parece que eu vou ter tempo de fazer, tudo parece que eu vou ter tempo para dar, tudo parece tudo. Mas que bom que nós estamos aqui e entendemos que a nossa vida é eterna. Não é só este pequeno trechinho que nós estamos vendo. Então, partindo deste trecho, né? Se até aqui ficou um que claro ao que a gente está querendo dizer, partindo deste trecho, deixa eu só ver uma pergunta. Podemos então trazer essas doenças de outras encarnações? Então, é exatamente nesse ponto que eu estou querendo chegar, Roseli. O que são outras encarnações que eu venho trazendo? Sou eu mesma. E é este entendimento de unidade que eu acho que a gente tem estudado aqui tanto para tentar chegar neste consenso. Não adianta eu pensar na Bia como, será que em outras encarnações eu fiz isso? Será que em outras encarnações eu fiz aquilo? Não importa. A hora que eu olho para a Bia que eu sou hoje, eu vejo exatamente tudo que eu fui, porque eu sou resultado de mim mesma. Vamos ver outro comentário. Para termos um diagnóstico positivo nas nossas vidas, basta assumirmos a nossa competência. Perfeita esta frase. Perfeita. Não poderia ser mais perfeita. E de que competência, entendo eu, que o Tuca está falando? Da competência das nossas potencialidades. E quantas potencialidades nós temos? Infinitas. Nós conhecemos de perto uma pessoa que passou por este planeta, conhecemos várias, hein? Mas uma pessoa que passou por esse planeta e que num nível de perfeição crística. Então, se uma única pessoa que passou por esse planeta nos mostrou que aquilo é possível, é porque é possível para qualquer um. E parte da onde? Exatamente do que ele acabou de falar. Assumindo os nossos defeitos. Por que a gente bate tanto no processo do autoconhecimento? Porque autoconhecimento é olhar para nós mesmos, olhar para tudo aquilo que a gente tem dificuldade, que a gente não tem capacidade, ou que a gente sabe que está tendo aquele comportamento e não está sendo bom, olhar para aquilo, não sentir culpa, não transformar o reconhecimento em culpa, muito pelo contrário, entender que quanto mais eu me conheço e quanto mais eu me percebo, mais fácil tá de eu arrumar uma outra forma de ser. Porque enquanto eu não me percebo, enquanto eu não me conheço, como é que eu vou sair desse lugar? Ou enquanto eu fico me iludindo atrás do orgulho, como a própria Nilce está dizendo aqui, é muito difícil assumir pelo orgulho? Claro que é. Porque quem que está disposto a olhar no espelho e falar, não, quer saber, tudo isso aqui que eu fiz, fui eu que realizei. Quem que tem vontade de fazer isso? Vamos lá, consciência de quem somos e aonde estamos. Exatamente, Tati, exatamente. Quem cada um de nós é? Cada um de nós é um magnânimo em potencial absurdo, infinito, eu diria, infinito. Porque se todos os planetas e mundos no nosso universo são mundos habitados, como o próprio Jesus falou e tantos outros depois, como o próprio Chico Xavier falou em vários livros isso, e para mim faz total sentido todos os mundos serem habitados, porque é o tamanho desse universo, né, que a gente nem sabe qual é. Mas se todos os mundos e planetas são todos habitados, são habitados por corpos de energias correspondentes à vibração de cada planeta. Então, vocês concordam que quanto mais eu me empenhar em melhorar daquilo que eu sou, mais possibilidade eu tenho de ter um corpo sublime
melhor do que esse que eu tenho? Não é? E a partir do quê? A partir do meu reconhecimento e do meu desejo de estar onde eu estou da melhor forma possível. O meu enorme desejo de pegar dentro de mim o que de melhor eu consiga fazer por mim mesma. Por isso que todo o processo de autoconhecimento começa pelo nosso entendimento do que é o autoamor. Porque o autoamor é aquele que vai dizer para mim, Bia, não sofra. Bia, não faça isso. Bia, não faça aquilo. Bia, chega de autocompaixão, chega de drama, chega disso, chega de aquilo. Por quê? Porque você adoece cada vez mais sendo assim. Porque só tem um único caminho de cura, e o caminho de cura, como a própria palavra diz, cura é o caminho da positividade, é o caminho da recuperação, é o caminho de eu trazer para dentro do meu corpo físico todo o potencial de cura que existe no universo à minha disposição. Porque com a mesma matéria, isso é importante a gente entender, com a mesma matéria que a gente adoece, a mesma qualidade de energia, que é uma materialidade de energia cósmica, que traz vida pra gente. Com a mesma porção disto que eu me adoeço, com a mesma porção disto eu me curo. Basta o quê? Eu trocar o padrão de energia que eu estou colocando nisso. Então, se eu conseguir entender o que me adoeceu, eu vou conseguir pegar a pontinha do fio da meada do por onde eu vou carregar a minha cura. E é exatamente isto, como a Cleide está falando, como a Tati está falando, como o Tuca está falando, como a Enilze está falando, todos nós nos vitimizamos absurdamente. Com a finalidade do quê? De achar a zona de conforto do ego. Só que a vitimização que a gente tem e trabalha em todo este caminho nosso durante uma encarnação, nos leva a um único lugar, ao mesmo que nós estamos, nós não saímos dele. Então, a vitimização é um processo de, tipo assim, jogar âncora e criar raiz. Mais do que âncora, é raiz. Porque depois, para sair dele, ó, vítima tem resultado de vítima. E normalmente o resultado de vítima qualquer que a gente tem? A atenção dos outros, a gente faz drama, as pessoas correm e a gente se alimenta emocionalmente disso. Mas em relação ao processo de cura, vamos combinar, não adianta nada. Então, vamos lá, vamos falar, eu estou falando bastante disso, ainda não cheguei nem nos pontos que eu ia falar da live, mas vamos lá, vamos andar um pouco com isso, com esse meu processo aqui. Passe. O que é uma energia de passe? Uma energia de passe, ela é uma energia que se desloca do mental de um espírito para chegar até um outro corpo, onde vai ter um mental de um outro espírito, que tem diferença de vibração, frequência, né? Como a gente tem dito. Então, a espiritualidade desencarnada tem a frequência num tipo mais atômico e a gente num tipo totalmente materializado. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um intermediário que vá buscar uma porção d'água lá, vir aqui e dar de beber pra gente. Então, um passe nada mais é do que uma porção de energia, vamos chamar de com uma resposta de sentido, uma intenção de sentido, de reequilíbrio como um todo, né? Reequilíbrio como um todo, que um médium media para trazer de um lugar e entregar para outro. Basicamente, um passe é isso, no sentido assim, mecânico, é isso. Claro que atrás disso tem a qualidade vibracional do espírito, a qualidade vibracional do médium, que nós falamos sobre isso a semana passada. A energia que passa por um médium não tem como ela não ser contaminada, no sentido positivo e negativo, com a do médium, para chegar a uma outra pessoa. Aí vocês vão perguntar para mim, todo mundo que toma um passe recebe o passe? E eu diria para vocês, não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque vocês já devem ter ouvido uma frase, uma das muito famosas de Jesus. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e obtereis. E o que isso quer dizer? Que eu tenho que ficar sentada lá pedindo que eu quero uma energia boa? Não. Significa que eu tenho que me dispor a isto.
predispor a isso. No momento onde eu estou sentado ou em pé ou deitada, seja onde for, disposta a receber uma energia benéfica de uma outra pessoa que seja, através de um espírito para mim, eu tenho que estar com todo o meu coração e a minha alma abertos para isso. Então, eu não preciso... isso passa pela fé, exatamente. Essa fé é a entrega, né? O que a gente chama de fé é essa entrega, é esta predisposição para isto. Porque se eu for para o centro, morrendo de pressa, estou sentada lá no Evangelho, estou tentando me concentrar, estou tentando ver se eu acabo a minha cabeça um pouco, mas preocupada com as mensagens que estão no celular ali, né? Se bobear, até levei comigo o celular lá para dentro da sala, porque de repente se alguém ligar, pelo menos estou esperta, né? Para ver uma mensagem um pouquinho mais alta, enquanto as pessoas estão lá falando Evangelho e tal, eu estou mais ligada aqui, né? Tudo bem, acabou o Evangelho, tá bom, então vamos tomar o passe e vamos. Quando eu levanto para tomar o passe, eu vejo se eu sou a primeira da fila, a segunda da fila, se teve muita gente na minha frente, eu já estou preocupado com que horas são, para saber se o trânsito que eu vou pegar para voltar, e etc, e etc, e etc. Na hora que eu vou sentar para tomar um passe, por exemplo, aonde vai estar a minha mente? Vai estar ali, sentada na cadeira? Os meus corpos energéticos estão dispostos a isso? Não. E como saber se o espírito tem esse poder de cura? Não entendi a pergunta, se é o espírito do mentor que está trocando energia ou do médium que está intermediando esta energia. Não entendi a pergunta, Laura. Se você puder refazer, eu agradeço. Então, isso são coisas que a gente vai falando aqui, gente, por experiência. Conforme eu falei para vocês, 30 anos enfiado num centro de cura. Então, a gente vê de tudo, conosco mesmo e com todas as pessoas que passam por lá. E o que é importante a gente entender quando a gente vai buscar uma cura? Que o que vai ser dito para nós, o que vai ser mostrado para nós como um caminho de cura, é o que de fato o nosso corpo causal da doença está precisando para ser curado. E não aquilo que eu acho que eu tenho que ter para ser curada. Porque a minha opinião, normalmente, ela é regida pela limitação daquilo que eu estou vendo, pela vontade que eu tenho, não muito mais do que pela vontade, pelo desejo que eu tenho de vencer aquela situação e do resultado que eu quero, de preferência num curto espaço de tempo. Vamos lá, do mentor. No caso de um médium, como o médium sabe que o mentor tem esse poder de cura. Na realidade, a gente chama bem de poder. O instrumento psíquico do médium, esse é alinhado nesse desenvolvimento de mediunidade, de cura ou não. Então, como nós falamos na outra semana, um mentor em relação a um médium, eles são espíritos muito conhecidos, muito afinados, muito sintonizados, muito vibrando numa mesma sintonia, porque senão um não pode ser canal de condução energético do outro. Então, para um mentor ter um espírito, uma energia de cura através de um médium, este médium tem que ter essa mediunidade desenvolvida para esta finalidade. Porque o energismo de cura, gente, vamos entender assim de uma forma mais clara, ele é o energismo de amor. E é só, porque o amor é a estrutura do universo, é a energia de amor, é a energia construtora do bem, é a energia do progresso, é a energia de luz. Vamos lá no Jesus para ficar mais claro talvez da gente entender. Vamos pensar no Jesus. Quando uma pessoa se aproximava de Jesus para ter, então, exatamente da predisposição que eu vou falar, para ter uma cura, se a gente observar isso em todas as curas que tem no Evangelho, a gente vai perceber o quê? Não tinha uma mulher que estava sangrando o mundo, que no meio daquela montanha de gente, Jesus falou, uma mulher me tocou. Então vocês podem dizer, como é que no meio de milhares de pessoas ele disse, uma mulher me tocou, se centenas delas estavam tocando ele? Como é que ele sabia? Como é que ele percebeu isto? Porque ele captou o energismo dela, o mental dela, o desejo sincero dela, a predisposição de fato dela. Então, muito bem. Então, vamos lá. Ele vai lá e cura aquela pessoa. O que é a cura, que a gente chama de, entre aspas, milagrosa? Não soa milagrosa porque é uma transmutação de molécula que a gente não está acostumado a ver aqui neste planeta, né? Então, a gente não pensa assim, cura, faço, tô aqui curando.
é simplesmente uma troca de molécula. Então, dentro de um mecanismo de magnetismo, determinadas células que estavam fazendo determinada coisa, ou que deixaram de fazer determinada coisa que estavam pré-programadas para fazer, deixam de fazer. E quando um energismo, através de magnetismo, atua sobre esta célula, corrigindo, vamos supor, a inteligência dela que estava fazendo uma coisa errada e passa a fazer uma coisa certa, isto é uma cura. O processo de cura nada mais é do que isso, seja com remédio, com energismo, com cirurgia espiritual, seja como for. O processo de cura é o realinhamento da inteligência da célula. Tá. Só que quando que isso é possível? Quando existe, o Tuca falou a palavra perfeita, simbiose. E o que é a simbiose? É a conexão numa mesma vibração, numa mesma intenção. Aí você diz, partindo de Jesus, vocês falam, mas tudo é possível? A gente dá Jesus como exemplo porque todo mundo conhece e fica fácil. Claro, que o poder de energismo dele. Mas mais do que isso, o que é muito importante a gente sublinhar nas curas de Jesus? Quando as pessoas agradeciam ele da cura, ele não dizia, eu não te curei, a tua fé te curou. O que quer dizer a tua fé te curou? Foi a sua predisposição em se curar. É a sua predisposição em querer absolutamente apenas isto, apenas o melhor para si. E depois disso ainda, como é que ele finalizava? Que no Evangelho tem essa tradução, não sei se era exatamente essa frase, como quem diz, vá e não peques mais. O que quer dizer? Vá e não peques mais. Não incorra no mesmo processo que você estava, que foi o processo que te causou aquilo. Porque senão você vai novamente ter este mesmo processo. Então não basta se curar, basta permanecer na cura. E permanecer na cura muitas vezes é mais difícil do que se curar. Então, este é o processo-chave da cura. Deixa eu só ler aqui uma coisa que a Valéria escreveu. É a minha junto com as demais, que estão com a energia voltada para mim. O processo de cura, ele é isso. Quando a gente tem uma série de pessoas que estão orando por nós, meditando por nós, vibrando por nós, é claro, se forma uma egrégora de energia, se forma uma corrente de energia, se fortalece isto. Mas independentemente disso, o que a gente precisa entender? Que ainda assim, se Jesus Cristo vier aqui na minha frente e quiser me curar e eu não estiver disposta, ele não vai operar por mim. Porque o que me evolui é o meu livre-arbítrio. O que me tira do lugar onde eu estou e me faz dar um passo são as minhas escolhas, não são as escolhas alheias. Porque Jesus podia ter curado todo mundo, pode curar todo mundo se quiser. Mas que valor isso teria? Isso está dito no Evangelho várias vezes. Que valor isso teria? Se o progresso não é meu. Então, o progresso de reequilíbrio do nosso corpo material passa por todas as escolhas que nós fizemos através de todas as nossas vidas, inclusive desta. A gente vem estudando todos estes pontos de corpos energéticos, chakras, etc, 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 para entender o componente, vamos chamar de técnico, né, desse processo. Mas, na realidade, o que mais conta de tudo é o nosso sentimento. É o que eu sinto atrás de tudo que eu penso, atrás de tudo que eu faço, atrás de tudo que eu intenciono. Porque esse energismo me move. E esse energismo, ele é curador ou não. Então, uma série de coisas que a gente tem para fazer na vida. Respeitar a velocidade do nosso corpo, respeitar a velocidade do nosso processo mental, respeitar a velocidade, principalmente das nossas limitações. Porque todas as vezes que a gente passa das limitações, a gente está usando uma energia que não era daquele lugar. Todas as vezes, por exemplo, a gente tem falado aqui recorrentemente em ideia fixa. Ideia fixa, via de regra, normalmente é a maior responsável por adoecimentos nossos. E por que ela é a maior responsável? Porque a ideia fixa é um concentrador de energia deletéria. É um concentrador de impacto muito pesado nos nossos corpos de energia. Então, como a gente estudou com os chakras,
Cada tipo de pensamento, cada tipo de sentimento, cada tipo de comportamento tem uma correspondência numa parte do corpo, em determinados órgãos. Então, o que nós entendemos? Conforme o tipo de pensamento, de sentimento e de atitude, é a direção que aquela energia vai ter no meu corpo. E se ele é, como a gente está falando de doença, eu estou falando de desequilíbrio, tá, gente? Então, e como ele é uma intenção de energia em desequilíbrio, o que acontece? Eu vou criando um corpo de energia em desequilíbrio impregnado no meu corpo físico, no meu corpo energético. E o que acontece? O corpo físico está para o corpo energético como um ralo, como um ponto aonde vai descarregar aquilo. Por quê? Porque quando eu emito energia, eu sou uma pessoa encarnada, viva, tenho aqui cheio de matéria, estou emitindo um monte de energia. Eu estou emitindo um monte de energia materializada. Aí depois eu quero que o meu perispírito dê conta de dar fim naquilo tudo? Não tem como. O fim naquilo tudo dou eu, porque senão fico eu na minha casa com um copo cheio de água suja sem jogar no ralo e quero que a água suma, eu quero que ela desintegre, evapore e leve toda a sujeira embora. Eu tenho que pegar o copo e tenho que jogar no ralo, porque senão eu não consigo lavar ele para ficar limpo de novo. E o nosso corpo físico funciona para o corpo espiritual exatamente desta forma. Então, as manifestações muito reincidentes nossas, de sentimento e de pensamento, dificilmente não estão ligadas 100% nas nossas doenças. Porque elas são o corpo causal da nossa doença. Então, quando a gente fala em cura, a cura de fato está no corpo causal, para que ele não seja um corpo gerador de uma outra doença numa outra parte do corpo, por exemplo. Então, o que a gente entende em todos esses anos de cura? A cura é um conjunto da obra. Então, você, obviamente, do seu corpo, você vai no médico físico, mas você vai também buscar no seu psicológico aonde está o desequilíbrio que te levou a ter isso no corpo físico. Tem várias literaturas, gente, fantásticas. Uma delas é O Corpo Fala. Esse livro é sensacional. Tem um outro que eu li que chama A Doença como Caminho, que também é sensacional. Como o autor deste livro, ele é do Oriente do mundo. Agora não vou me lembrar bem, mas já me apagou um pouco de onde ele é, mas eu sei que ele é do lado oriental do mundo. Então, ele vai explicando como o nosso corpo, através de todos os males que ele tem, ele nos mostra qual é o caminho de redenção. Qual é o caminho de redenção de nós mesmos, em todas as nossas manifestações. Existem hoje ciências e braços da medicina focados, braços da fisioterapia, inclusive, focados em entender a pessoa pelas dores dela. Entender por que ela está há 5 anos na fisioterapia e não melhora de uma dor resistente nas costas. Então, muitas vezes, essa dor está totalmente na forma como a vida pesa nela, muito mais do que na quarta vértebra, que você faz um exame lá e de fato está adoecido. Por quê? Porque uma hora não aguentou tamanho impacto energético. Então, onde a gente se ilude apenas, e é legal que a gente assuma com bastante clareza isso, para assumir a responsabilidade que isso gera, o nosso corpo físico só adoece porque o energético adoeceu primeiro. Então, o corpo perispiritual adoece primeiro do que o corpo físico. Então, quando chega no corpo da matéria, tá no final da linha da doença, tá? Eu tô jogando água no ralo. É nesse ponto que eu tô quando eu pego o remédio. Então, não é só ir no médico. Ir no médico, beleza? Faz parte. Mas aonde eu vou buscar a minha, de fato, cura? Naquilo que eu vá entendendo através de estudo de autoconhecimento, de busca interior, de busca no divino, aonde quer que a gente se ache. Mas a gente tem que procurar para se achar. Qual é o caminho de redenção disto? Muito bem, então falamos do passe. A água fluida. A água fluidificada, vocês lembram que eu mostrei outro dia numa live aquelas experiências do Dr. Masaru Emoto em relação às moléculas da água. Aquela experiência que esse doutor fez, é um pesquisador ele, né? Foram fantásticas, porque ali ficou absolutamente claro para todo mundo
Desculpa que o negócio parou de rodar. Deixa eu ver se alguém fez mais alguma pergunta. Mas ficou absolutamente claro para todo mundo que moléculas de água absorvem a energia que está irradiada nelas, né? Vamos lá. Doença não começa no corpo. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Repetir o padrão de comportamento. Exatamente, Nil. Exatamente. Vamos lá. A nossa obrigação na Terra é sermos felizes. Já vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente. A Adriana comentando, né? E nós somos, de fato, Nilce, muito abençoados. O livro Médico Jesus, do João Carlos de Luca, também é fantástico. Aquele outro que eu mostrei outro dia também, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, também é simplesmente fantástico, porque nós vamos entendendo todos os processos mentais e emocionais e de conflitos que Jesus encarou enquanto estava aqui, com todas as, vamos chamar de personagens das vidas que passaram do Evangelho, que representam na realidade todos nós, representam a humanidade inteira, com todos os conflitos que nós temos. Então é muito perfeito a gente ir estudando os episódios, né, do Evangelho através de uma ótica psicológica, porque para mim, sem dúvida nenhuma, o Evangelho do Novo Testamento é o maior tratado de psicologia que existe nesse planeta. Tanto psicologia consciencial, psicologia analítica, quanto psicologia transcendental. Para mim, é o maior tratado de todos. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos lá na água fluida. Então, o que seria a água fluida? A água fluida nada mais é do que uma transmutação dessa energia que está sendo irradiada para nós na intenção de cura, que vai ser agregada através, muito provavelmente, de uma molécula de fóton, porque espírito mais elevado trabalha em energia de luz, então em molécula de fóton, que ela vai ser agregada à molécula da nossa água. E a hora que as duas agregam uma com a outra, você qualifica a molécula da água. E, obviamente, a hora que você ingere e coloca para dentro do seu corpo físico, o que acontece é que aquela capacidade que veio naquela molécula de fóton para dentro do seu corpo de matéria vai fazer um efeito curativo no seu corpo de matéria. Então, a intenção da água fluidificada, ela é muito clara, mas entendam uma coisa, que nós mesmos, a gente não fala para fazer reunião de evangelização em casa, que é legal a gente fazer, pagar uma hora, pegar um livro, ler uma página, colocar um copinho de água, um paninho cobertinho ali, um guardanapinho de papel que seja, uma garrafa com tampa que seja, de preferência transparente, translúcida, para que essa energia possa fluir, tá? Porque cor, lembra que a gente falou semana passada na frequência? Cor, velocidade de frequência, a formatação das cores. Então, determinadas cores impedem a passagem da energia de uma forma tão simples, tá? Então, o translúcido é sempre mais adequado, mas nós mesmos podemos fazer uma meditação e trazer água de energia de cura para nossa água. Nós mesmos podemos fazer isto. Nós mesmos podemos utilizar da água no banho. Nós já falamos aqui tantas vezes sobre isso. O valor que tem, em primeiro lugar, a nossa imersão na água. Então, por si só, na água do mar, na água da piscina, na água do chuveiro. Porque já é uma troca de energia incrível. Mas, se durante um banho você mentalizar uma luz, uma energia, seja o que for, na sua cabeça, que faça o efeito da água caindo pelo seu corpo físico, e você fizer uma oração, um pensamento elevado, uma boa vibração, um bom desejo, junto com aquilo reequilibra o seu corpo energético num grau imenso. Por quê? Porque toda a cura está nas nossas mãos. Deus é tão misericordioso em relação a nós nesse planeta que tudo está nas nossas mãos. Sejam os cristais, sejam as plantas, sejam os animais, sejam a água, o vento. Eu já falei isso para vocês. A troca de energia com as árvores. Todos são mecanismos que a gente não percebe e não reconhece no cotidiano da vida, mas eles estão todos aí à nossa disposição. E se utilizar da água, é incrível. Olha que lembrança incrível que o Tuca falou agora. Vivemos 9 meses na barriga de nossa mãe, na água. Então, aonde está essa troca de fluido tão gigantesco? Se eu não me engano, a gente falou disso, na coisa das chakras, já não estou me lembrando mesmo se foi lá.
E quando a mãe quando está gestando, o útero da mulher é como uma câmara de materialização, gente, se vocês pararem para pensar, não é? Como não? É uma câmara de materialização. É uma energia de constituição de uma energia que está numa frequência astral, está dentro de uma frequência física e constitui e cria uma outra matéria a partir da energia irradiada. E dentro da onde? Dentro da água. E por quê? Porque no nosso planeta Terra, a água é o maior condutor de energia eletromagnética que existe no nosso planeta. Não é à toa que a gente toma choque e morre. Porque a energia, a capacidade que a água tem de conduzir esta energia eletromagnética é gigantesca. É maior que existe no nosso planeta. Então, vocês podem imaginar a finalidade que tem todo o líquido que está dentro da nossa barriga quando nós estamos gestando. A finalidade de construção, de capacidade de construir aquele ser que está ali dentro, através da energia irradiada, tanto do espírito dele, do perispírito dele, quanto do nosso. Então, existe o útero material e existe o útero etérico, que vive junto com o material. A gente já falou sobre isso. Enquanto a criança vai se desenvolvendo, imerso no quê? Na água. É a coisa mais linda do mundo a gente pensar nisso. É muito emocionante da gente pensar nisso. Mas é uma coisa que, assim, em termos, vamos lá, de técnicos, é assim que funciona. Os comentários do Tuca são sempre formidáveis. Com certeza, né? Sempre formidáveis. Então, e eu fico muito grata porque me ajuda infinito. Não é à toa que nós somos batizados com a água. É outra coisa importante da gente entender. A simbologia toda que existe, né? Vou até trazer o João Batista nesse momento. Quando ele diz, eu batizo com a água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar com o fogo. É uma coisa linda da gente pensar no sentido literal disto e no sentido energético disto. Porque o batismo com a água nada mais é do que a limpeza, o reequilíbrio. E o que João Batista quer dizer? Batizava com fogo, aquele que vem depois de mim batiza com fogo. O que é mais transformador do que o fogo no nosso planeta? Talvez nada. Então, o fogo, que ele diz, o fogo do Espírito Santo, é o fogo da transformação. É a quantidade de informação que Jesus ia trazer para nós e que ia transformar para nunca mais a nossa forma de ser e pensar. Para nunca mais voltar atrás a nossa forma de ser e pensar. Então, todos os elementos desse planeta, gente, estão todos à nossa disposição. É só a gente querer utilizar. É só a gente querer entrar em simbiose com o nosso próprio planeta. E mais do que tudo, é só a gente querer buscar dentro dos nossos potenciais, que são infinitos, tudo o que eles estão aqui para nos servir. E qual é o ponto importante de tudo isso? Trabalhar o nosso orgulho. Trabalhar a ansiedade que nós temos, que eu quero de hoje para amanhã estar curada. Aquela coisa que me faz começar um tratamento e a hora que eu começo o tratamento, vou lá, tomo, sei lá, vamos supor que fosse não sei, toma um passo, 2, 3, fala, ai gente, não estou melhorando. Você vem aqui toda semana, sabe? Tudo que as pessoas que estão aqui me orientando falam que eu preciso ler, que eu preciso isso, que eu preciso ser mais calma, mas sabe, não é tão fácil assim. Já estou vindo aqui. Vou no médico, a mesma coisa. Vou lá, ele me fala, você precisa tomar o remédio tal, mas olha, busca um tempo só para você, desacelera um pouco, não trabalha tanto, tira uma semana de férias, fica um pouco mais com a sua família, etc, etc, etc. E que tudo isso daí me incomoda um pouco, inclusive, a hora que ele fala, porque, sabe, da minha vida sei eu como lido. Mas os remédios me interessam para eu comprar e tomar. E quero que faça efeito. Sem entender que não é só o remédio. Sou eu como um todo. É a consciência do uno, que é uma coisa que a gente tem tentado falar bastante aqui. A consciência do entendimento que eu e o Pai somos um. Eu não sou eu aqui e o Pai lá. Eu sou o micro pertencente ao macro. Mas por ser um micro pertencente ao macro, eu tenho o potencial de ser um macro, porque eu faço parte dele. Então, se eu me desenvolver, eu tenho o potencial de ser um macro. Então, por que eu tenho que me contentar em ser o micro? Isto é uma questão de escolha. Isso é uma questão de trabalhar o orgulho. Isso é uma questão de trabalhar
todas as faces do orgulho. Por isso que a gente se despendeu quanto tempo, quantas semanas que eu fiquei falando em todas as faces do orgulho. Parece chato, parece cobrador, mas na realidade não é. É o nosso caminho de redenção. Trabalhar o nosso orgulho, trabalhar tudo aquilo que é o emperrar do nosso caminho. Gente, nesse momento, não vamos longe, a pandemia, até hoje eu gravei um vídeo sobre isso. Por que nós temos que olhar para tudo isso de uma forma tão absolutamente negativa? Se uma dificuldade tão grande que o mundo inteiro está passando está exigindo de nós o desenvolvimento de 1 milhão de capacidades que a gente não tinha. De fato, nós vamos sair dessa situação muito melhores do que entramos. Podemos sair positivos, negativos, aí é uma questão de vibração de cada um, entendimento de cada um. Mas capacitados, nós vamos sair muito mais. Nunca antes, na história de nenhum de nós, na era moderna, na era que nós estamos vivendo, foi tão claro para nós tudo o que nós fazíamos que não estava bom. Tudo o que nós deixamos de fazer que não foram escolhas erradas. Vamos dizer, a maioria de nós, então quando digo nós, a humanidade, a maioria de nós não dava o valor para a família que hoje dá. Hoje a gente vê pessoas falando assim, nossa gente, já faz 20 dias que eu não vejo os meus pais. A gente ficava muito mais do que 20 dias sem ver os pais e nem percebia. Passava quantos aniversários fora? Ah, dessa vez eu vou para a praia, dessa vez eu vou por isso, dessa vez eu vou por aquilo, sem nem pensar assim, será que minha mãe queria estar comigo na hora de cantar parabéns? E hoje para nós é imprescindível que esteja. Eu ligo a câmera do telefone, ponho todo mundo ali e ligo. Isso é uma coisa que eu percebi antes? Não. Desde quando minha mãe fez tanta falta para mim? Não. Desde quando eu percebia que ficar tanto tempo no telefone ou na internet, ou seja o que for, me afastava muitas vezes dos meus familiares. Eu percebi isso antes? Não. Eu percebi que meus filhos estavam crescendo e eu não estava nem entendendo qual que eram as dificuldades que ele tinha dentro da escola, porque eu responsabilizava a escola por resolver todos os problemas do meu filho na aprendizagem dele. Muitos de nós nos eximimos da responsabilidade até de verificar as lições de casa dos filhos. De repente, o boletim não era de acordo, a primeira coisa que a gente fazia era marcar uma reunião lá e ter para atender para conversar o que está acontecendo com meu filho. Hoje, acredito que a maioria dos pais, por mais que não queiram, estão entendendo o que está acontecendo com os filhos. E quando retornarem às aulas, a gente vai ter uma outra forma de pensar em relação à responsabilidade da escola, em relação à responsabilidade que nós, como pais, temos dentro de casa. Então, ou seja, e isso é só um ponto, hein, gente? É só um ponto que a gente está levantando sobre tantos aspectos que este convívio, não vou chamar de excessivo, porque de excessivo nada é, mas este convívio, deste formato digital, presencial, ou seja o que for, está fazendo conosco. Então, a oportunidade de sair dessa situação infinitamente melhor do que entrou está nas mãos de todos nós. Como mais uma vez, é só a capacidade de fazer escolhas, que é a que me distingue de Jesus. A capacidade de fazer escolhas dele, da capacidade de fazer escolhas minhas. É só o que me distingue um do outro. E eu fiquei devendo a cirurgia espiritual, hein, gente? Mas vamos lá, semana que vem eu vou arrumar um assunto e eu vou incluir a cirurgia espiritual nele também, tá? Então, eu fico sempre pedindo para vocês, se vocês querem sugerir assuntos, que seria bem legal. Mas o processo de cirurgia espiritual é um processo também não tão difícil da gente entender, mas é legal a gente falar com bastante assim clareza, para a gente entender a necessidade que nós temos deste entendimento, da entrega, do equilíbrio, da vontade de ser melhor e de tudo mais, né? O quanto nós podemos fazer por nós mesmos e não só ficarmos terceirizando a responsabilidade para os outros. Então eu quero que o médico me cure, que a pessoa do centro limpe a minha energia, que o psicólogo conserte a minha cabeça. Enquanto isso, eu fico sentada no sofá esperando a vida resolver para mim tudo aquilo que eu tenho que resolver, junto com todo mundo na vida, não é verdade? Então, gente, olha, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui hoje, vocês são incríveis, ficam me dando a oportunidade de eu falar aqui, e isso é incrível muito mais para mim, porque quanto mais eu falo, mais eu fico tentando ouvir, né, eu mesma.
Mas, por favor, semana que vem, se Deus quiser, estaremos todos aqui novamente. Quem puder, quem não puder também não tem problema nenhum. E vamos ver se hoje eu consigo gravar a live. Semana passada a live derrubou, eu não consegui deixar ela gravada no Instagram, no IGTV. Hoje eu vou ver se eu consigo, tá? Eu amo vocês do fundo do meu coração. A minha master melhor energia para vocês de amor de verdade. Que todos vocês se sintam curados de hoje para amanhã. De muitas coisas dentro do coração de vocês. Deus abençoe a cada um.